Olá pessoal, mais um vídeo aí. E nesse vídeo eu quero aqui analisar com vocês um assunto debatido e bastante debatido em escatologia, que é a questão da grande tribulação, se a igreja irá ou não participar da grande tribulação. Então existe aí várias correntes, uns afirmam que sim, outros afirmam que não, outros afirmam que a igreja vai ser tirada no meio da tribulação. Então as posições são essas. Primeiro, há aquela ala da igreja que diz que a igreja vai ser arrancada antes da tribulação. A outra ala da igreja que diz que ela vai ser arrancada no meio da tribulação. E outra ala da igreja diz que ela vai passar a tribulação inteira. E minha questão é: a igreja vai passar ou não a grande tribulação? E eu quero fazer aqui uma reflexão com vocês aqui, e uns apontamentos aqui, para nós chegarmos a uma... Até porque eu não digo nem chegar a uma conclusão, porque é um assunto que não se tem conclusão na verdade, que cada um fala uma coisa, né? Então eu quero acrescentar mais alguma coisa nessa discussão toda aí. Se vai ou não, se vai ficar ou não. Eu quero analisar alguns fatos aqui. Por exemplo, vamos analisar alguns textos aqui de Apocalipse e vamos fazer uma relação entre Apocalipse e Êxodo. E depois eu vou fazer uma pergunta aí. Então, abra comigo aí em Apocalipse, no capítulo de número 8, que é onde a abertura das trombetas. Vamos ver o que diz Apocalipse. Eu estou usando duas Bíblias aqui para facilitar o serviço aqui, tá, gente? Então, por exemplo, você abre lá em Apocalipse, Apocalipse capítulo 8 e verso 7, diz assim. Então a primeira trombeta a ser aberta. O primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraiva, e fogo de mistura com sangue, e foram atiradas à terra. Foi então queimada a terça parte da terra, e das árvores, e também toda a erva verde. Então presta atenção, principalmente nessa questão de terça parte, que ela vai se repetir algumas vezes aí no texto. Então a primeira que ela aparece aqui, que é queimada uma terça parte. Mas eu quero fazer uma relação desse texto aqui com... Então aqui é a primeira trombeta, onde vai haver saraiva de fogo misturada com sangue. Eu quero fazer uma leitura em Êxodo, porque se nós percebemos aí, há uma relação entre esse texto e a ocorrência que houve lá em Êxodo capítulo 9, do versículo 18. Êxodo capítulo 9 e o versículo 18. Eis que amanhã, por este tempo, farei chover saraiva, muito grave, qual nunca houve no Egito, desde o dia em que foi fundado até agora. Agora, pois, envia, recolhe o teu gado e tudo que tens no campo, todo animal, todo homem e animal que for achado no campo e não for recolhido à casa, a saraiva cairá sobre eles e morrerão. Quem dos servos de Faraó temia a palavra do Senhor, fez fugir os seus servos e o seu gado para as casas. Mas aquele que não tinha considerado a palavra do Senhor, deixou os seus servos e o seu gado no campo. Então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão para o céu, e haverá saraiva em toda a terra do Egito, sobre os homens e sobre o gado, e sobre toda a erva do campo na terra do Egito. E Moisés estendeu a sua vara para o céu, e o Senhor deu trovões e saraiva, e fogo corria pela terra, e o Senhor fez chover saraiva sobre a terra do Egito. E havia saraiva e fogo misturado entre a saraiva, tão grave qual nunca houve em toda a terra do Egito, desde que veio a ser uma nação. E a saraiva feriu em toda a terra do Egito tudo quanto havia no campo, desde os homens até os animais. Também a saraiva feriu toda a erva do campo, e que
e que brotou todas as árvores do campo. O primeiro texto aqui que nós lemos de Apocalipse 8, 9, se nós formos perceber aqui, tem uma relação com Êxodo 9, 18, quando Deus também mandou uma chuva de saraiva ali sobre a terra. E perceba, eu li para vocês aqui que em Apocalipse está queimando uma terça parte. Aqui, partes foram preservadas. Esse é o primeiro ponto. Vamos ler outro texto ainda no capítulo 8. E no versículo de número 8, a segunda trombeta. O segundo anjo tocou a trombeta, e uma como que grande montanha ardendo em chamas foi atirada ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue. De novo a repetição de terça parte. E morreu a terça parte da criação que tinha vida, existente no mar, e foi destruída a terça parte das embarcações. Aqui essa terça parte ela se repete com mais frequência. Esse texto, se você prestar atenção, ele vai estar relacionado com Êxodo capítulo 7. Vê que a ordem é diferente. Êxodo capítulo 7, versículo 17 a 21. Que diz assim: assim diz o Senhor: nisto sabereis que eu sou o Senhor. Eis que eu com esta vara que tenho em minha mão ferirei as águas que estão no rio, e tornar-se-ão em sangue, e os peixes que estão no rio morrerão, e o rio cheirará mal, e os egípcios terão nojo de beber da água do rio. Disse mais o Senhor a Moisés: dize a Arão: toma uma vara e estende a tua mão sobre as águas do Egito, sobre as suas correntes, sobre os seus rios, sobre os seus tanques, sobre todo o ajuntamento das suas águas, para que se tornem em sangue, e haja sangue em toda a terra do Egito, assim nos vasos de madeira como nos de pedra. E Moisés e Arão fizeram assim como o Senhor tinha mandado. E Arão levantou a vara e feriu as águas que estavam no rio, diante dos olhos de Faraó, e diante dos olhos de seus servos, e todas as águas do rio se tornaram em sangue. E os peixes que estavam no rio morreram, e o rio cheirou mal, e os egípcios não podiam beber a água do rio, e houve sangue por toda a terra do Egito. Então, Apocalipse 8 e verso 8 diz que uma grande montanha cai nos rios, e ali uma terça parte daqueles seres viventes ali, seres aquáticos, eles morrem. O mesmo está acontecendo aqui em Êxodo capítulo 7, a partir do versículo de número 17 a 21. No mesmo capítulo, ainda, você vai ler no verso 10 sobre o terceiro anjo toca a trombeta e cai do céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas uma grande estrela ardendo como tocha. Então veja, nós pegamos esses dois textos aqui e parece que é uma correlação em Êxodo. Depois você pode estar perguntando: mas Luiz, onde você quer chegar com tudo isso daí? Eu vou citar todos os textos aqui, depois eu vou fazer a pergunta e aí fica para análise. Ainda no capítulo 8 de Apocalipse, a partir do versículo 12, onde a quarta trombeta, é lido assim: o quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas. Perceba que é só sempre a terça. Por que não tudo? Para que a terça parte se escurecesse, e na sua terça parte não brilhasse tanto o dia como também a noite. Então vi e ouvi uma águia voando pelo meio do céu. Dizia em grande voz: ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa das restantes vozes da trombeta dos três anjos que ainda têm de tocar. Agora, vamos para Êxodo. Então,
Apocalipse 8:12 vai estar relacionado com, eu estou fazendo uma relação aqui com Êxodo capítulo 10 e versículo 21 e 23. Então aqui está dizendo que o quarto anjo toca e é ferida a terça parte do sol e da lua e das estrelas. Tá? Vamos ver o que diz lá em Êxodo capítulo 10, a partir do verso 21 a 23. Ele diz assim, olha: a nona praga, as trevas. Então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão para o céu, e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se apalpem. Até o versículo 23. E Moisés estendeu a sua mão para o céu, e houve trevas espessa em toda a terra do Egito por 3 dias. Não viu um ou outro, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Mas todos os filhos de Israel tinham luz em suas habitações. Então veja que eu estou relacionando aqui os textos que nós estamos lendo aqui. Tá? O primeiro texto que nós lemos aqui, estamos em Apocalipse capítulo 8. Nós lemos aqui capítulo 8, do versículo 7 ao... capítulo 8, versículo 7 está relacionado com Êxodo capítulo 9, do verso 18 a 26, que é a questão da saraiva. No capítulo 8, do verso 8 até o verso de número 9, está relacionado com Êxodo capítulo 7, do versículo 17 ao 21. E esse texto que nós lemos aqui, capítulo 8, do verso 12 ao verso de número 13, está relacionado com Êxodo capítulo 10, versículo 21 e 23, que é as densas trevas que ocorreu lá no Egito. Então nós estamos vendo que vai haver uma repetição disso daqui. Tá? E lembre-se sempre da terça parte. Como ocorreu no Egito, nem tudo foi destruído. Uma parte foi deixado para que os filhos de Israel pudessem ter algo para comer ou se alimentar. Aqui da mesma forma, nem toda a terra vai ser destruída. Uma terça parte vai ser deixada. Agora essa terça parte vai ser deixada para quem? Aí se você for lá para Apocalipse capítulo 9, olha o que diz aqui: o quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Ela abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço como fumaça de grande fornalha, e com fumaceira saída do poço. Escureceu-se o sol e o ar. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhe dado poder como que tem os escorpiões da terra. E foi-lhe dito que não causasse dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Aí vai continuar a leitura aqui. Agora, com qual texto do Êxodo está relacionado o capítulo 9? Abra comigo lá em Êxodo, capítulo 10 e versículo 4, que é a praga dos gafanhotos, que diz assim, Êxodo 10, 4. Porque se ainda recusares deixarem no meu povo, eis que trarei amanhã gafanhoto aos teus termos. Então, nós vimos a relação que está ocorrendo aqui entre Apocalipse e Êxodo. Por que eu estou falando isso? Porque a pergunta é: a igreja ela passará ou não pela tribulação? Por essa pequena análise que eu estou fazendo aqui, nós podemos dizer que sim. Não estou afirmando. Estou fazendo uma análise aqui, fazendo uma comparação entre o texto de Apocalipse, capítulo 8 e capítulo 9, e os textos que estão relacionados lá em Êxodo capítulo 9, Êxodo capítulo 7 e Êxodo capítulo 10. Aí você pode estar se perguntando, mas Luiz, a Bíblia diz que a igreja ou o povo não foi destinado para a ira de Deus. Beleza, verdade.
Agora minha pergunta para você é, porque nós temos a ideia o seguinte, que livrar, a ideia, nossa mente, ela trabalha com a ideia de livrar totalmente. De livrar, de nem participar, nem de ver aquilo que está acontecendo. E eu estou dizendo a vocês aqui, que por esse texto de análise que nós estamos vendo aqui, pode-se dizer que a igreja vai passar pela tribulação. Pelo seguinte fato: para Deus derramar as 10 pragas, Deus tirou o povo lá do Egito? Não. Deus preservou o povo da sua ira no Egito. Uma outra questão, quando você pega lá alguém pedindo um sinal, que Jesus fala lá, assim como foi nos dias de Noé, será também será no meu dia, será a minha vinda. Ora, Deus disse que mandaria o dilúvio. E Deus livrou Noé, seus filhos, suas noras, livrou dos dilúvios dentro do dilúvio. Deus não mandou Noé construir a arca, né? Não mandou Noé construir a arca, entrou, colocou-os dentro da arca e tirou-os da terra. Não, Deus os colocou dentro da arca e os livrou do dilúvio dentro do dilúvio, não os tirou do dilúvio. Então, essa pequena reflexão que eu faço aqui com vocês, ela, como escatologia, ela é um espectro vasto de interpretação, de pensamentos. Esse é um ponto que nós deveremos parar e pensar um pouquinho. Que livrar-se da ira não significa nos livrar, nos livrando, nos tirando, mas significa também livrar-nos da ira dentro da própria ira. E um outro ponto que nós podemos analisar é o seguinte: nós olhamos hoje para o quadro atual da igreja e nós vemos uma grande dificuldade espiritual. Isso é fato nas igrejas, não interessa se é pentecostal, se é histórico ou não interessa. O ponto é que nós hoje estamos vivendo uma situação espiritual muito difícil, e se nós pegarmos a história bíblica, se nós pegarmos a história da igreja, a história dos avivamentos que ocorreu, em todas elas, esse avivamento só ocorreu pós-sofrimento. Ou seja, o despertamento para o povo veio pós-sofrimento. O povo no Egito não queria nem ouvir falar de Deus, não queria nem saber. Quando que o povo foi voltar-se para Deus? No sofrimento. Então, para que haja esse avivamento da igreja, para que ela possa ser o que ela deve ser, creio também que deve se passar por um período de angústia, para também sacudir a figueira e ver quem é quem nessa história. Então, é mais um ponto para se pensar, mais um ponto para nós considerarmos em relação a isso, porque livrar da ira não significa necessariamente nos tirar, mas também significa livrar da ira dentro da ira, porque está aí o maior cuidado de Deus, o maior milagre de Deus é cuidar do seu povo dentro das situações mais adversas possíveis, o seu povo vendo a situação e vendo o cuidado e o amor de Deus. E um detalhe lá de Apocalipse, que é uma terça parte destruída, outra não, uma terça parte destruída, outra deixada. Por que uma terça parte? Porque se os seus fiéis ainda estarão aqui, terá que ter recurso para esses fiéis se manterem. Então, gente, essa aqui é mais uma linha, mais um ponto aí para considerar. Você não é obrigado a crer como eu creio, também não é obrigado a enxergar o texto como eu estou enxergando aqui, mas eu vejo uma relação forte nesses textos que eu coloquei aqui, nessa questão da grande tribulação.
Eu vou citar aqui um dizer do próprio pastor Augusto Nicodemos, que ele diz o seguinte: depois a gente vai ver quem está certo nessa história. Se é aqueles que acham que vão ser arrebatados antes, se é aqueles que acham que a igreja vai passar. Mas ele disse uma coisa interessante: é melhor nos prepararmos para passarmos por ela do que não nos prepararmos e passarmos por ela. Ou seja, é melhor eu me preparar para passar por ela e ser surpreendido e ser levado, e não estar preparado e ser surpreendido para passar por ela. Então a ideia dele é essa. Então é melhor eu me preparar para passar e ser surpreendido pelo arrebatamento do que eu não me preparar e ser surpreendido para passar por ela. E vou dizer a vocês, principalmente no nosso meio pentecostal, o povo aqui do nosso lado, se isso de fato acontecer, o povo não está preparado para participar. Que Deus abençoe, e você deixa aí sua sugestão e perguntas, tá bom? Deus abençoe.